Olá, prazer. Meu nome é Wanderson e eu estou aqui gravando esse tutorial para demonstrar a resolução desse problema aqui que nós temos lá no site do Bcrude, né, que é um site onde a gente tem desafios de programação. A questão que foi colocada em um grupo de programação em C que eu faço parte no WhatsApp fala o seguinte, ó, ele pede para uma explicação desse problema 3357, tá? O problema ele tem o título de Rico do Mate, tá? Ele foi produzido pelo Ricardo J. P. Fuchs, alguma coisa assim. É brasileiro esse problema, tá? E o problema tem o seguinte enunciado: a erva mate, Ilex paraguariensis, que é o nome aqui em latim, né, da planta mesmo, é uma planta nativa da América do Sul, que é utilizada para a preparação de uma das bebidas mais características e apreciadas em boa parte da região sul do Brasil, o chimarrão. Normalmente consumido de forma compartilhada, os participantes formam uma roda e vão passando a cuia de mão em mão. Após ingerir o chá de seu interior, um participante da roda de mate enche a cuia e passa para o próximo. Por sua forte presença cultural, existem diversas crenças e lendas associadas à roda de mate. Uma delas diz respeito à cuia que leva a última água da garrafa térmica. Segundo a crença, a pessoa mateadora que recebe esta última cuia vai ficar rica. Talvez seja uma consolação, pois essa mateadora normalmente recebe menos chá. Sabendo desta crença, uma mateadora ávida em programação decidiu fazer um programa para ajudar a descobrir quem será a rica do mate e o quanto de chimarrão ela vai tomar. Para tanto, ela leva em consideração o volume L de água da garrafa térmica, a quantidade Q de água que cabe em uma cuia e as pessoas que formam a roda. A entrada inicia com um número que varia de 0 a 10 pessoas na roda, né? Então, fazendo uma anotação aqui, fazendo a primeira anotação que nós temos aqui é a variação de pessoas, o número de pessoas da roda, ele vai variar entre 0 até 10, né? Que é essa parte aqui, ó. Então quer dizer que eu tenho no máximo 10 pessoas, tá? Essa informação ela vai ser útil para a gente mais à frente. Então tem um máximo de 10 pessoas. 10 pessoas, o número máximo 10, ele é até razoável, ele é muito simples, digamos, em termos computacionais, tá? Eu só tenho no máximo 10 elementos. Então isso daqui já é bacana para mim já ficar atento, tá? Isso daqui já facilita bastante a resolução do problema mais à frente. Então deixa eu colocar aqui em vermelho para dar um destaque. Voltando aqui à leitura, seguida por um ponto flutuante L correspondente à quantidade de litros de água que cabem na garrafa térmica. E esse valor ele varia de 0 até 20, né? Então a capacidade da garrafa térmica, então vou colocar aqui, ó, capacidade garrafa térmica, tá? Vou colocar dessa maneira aqui. A capacidade da garrafa térmica vai variar entre 0, que é o chamado L, né, até 20.0, tá? Esse 0.0 ele vai ser importante para o nosso cálculo, tá? Percebam que ele está dando uma precisão para mim, uma precisão de uma casa decimal, tá? Isso daqui é uma coisa importante. Eu vou colocar aqui em vermelho para que a gente possa uma casa decimal. Uma casa decimal é a quantidade de casas depois do ponto aqui, tá? Ou da vírgula, como você bem entender. Agora, a gente vai dando continuidade, e a quantidade Q, que varia de 0 até 1.0 de litros de água que cabem na cuia, né? Então aqui nós temos a capacidade da cuia. Então vamos colocar aqui. Então nós temos a capacidade da cuia. Então a capacidade da cuia ela é um valor que vai de 0 até 0 aqui, né? Que ela é chamada de Q.
Isso daqui não está aparecendo, pronto. E ela vai até no máximo até 1, né? Na verdade nenhum ela chega, né? Porque nós não temos um igual. E ela também tem uma casa decimal, tá? De precisão. Essa informação ela vai ser importante para a gente, tá? Na linha seguinte, a entrada contém o nome dos participantes, na ordem que o mate será servido, separados por espaço. Cada nome será fornecido com até 12 caracteres do alfabeto português, isto é, das 26 letras que a gente tem no alfabeto. Então o nome dos nossos... Nós temos no máximo uma quantidade de 10 pessoas, então a gente vai ter no máximo 10 nomes. E cada nome desse daqui, a quantidade máxima de caracteres, o máximo de caracteres que eu vou colocar aqui, o máximo de 12 caracteres. Como eu vou fazer a resolução em C, toda vez quando eu tenho 12, eu acrescento sempre mais um caractere para ser o caractere de /0, tá? Que é o de finalização de string na linguagem C. Então, nesse caso, a gente vai ter no máximo 3 caracteres, tá? Quantidade máxima de caracteres por nome. Então isso daqui já é outra coisa que nós precisamos estar cientes. Os valores de L e Q são fornecidos com exatamente uma casa após o ponto decimal, que é aquele negócio que eu falei para vocês aqui no início, uma casa decimal. Voltando aqui, o que a gente percebe é que a saída deve imprimir o nome do participante, que será o rico do mate, e a quantidade de águas em litros, com exatamente uma casa após o ponto decimal que ela irá tomar na última cuia, tá? Nós temos aqui um exemplo de entrada, e nesse caso a entrada ela é apenas uma entrada, você não vai ler mais de uma vez, tá? Então é uma coisa que a gente já pode ficar ligado. A gente vai ler apenas uma vez, uma única entrada, ó, uma entrada apenas. Tá? Essa aqui é outra informação que a gente precisa anotar. E a saída, nós temos o nome e a quantidade de mate que vai ficar, né? Para entender como funciona esse problema, vamos imaginar aqui, por exemplo, que eu tenho esse exemplo aqui do... Vamos aqui imaginar esse exemplo que ele deu aqui, né? Ó, que é 3, 3.5 e 0.3. Então vamos aqui para outra página, eu vou colocar aqui em azul. Nós temos 3, 3.5 e 0.3, né? O nome das pessoas, nesse caso, deixa eu ver aqui, é Maria, Juca e Bob, né? Maria, Juca e Bob. Então nós temos aqui a Maria, o Juca e o Bob, tá? E cada uma dessas pessoas aqui, ó, é o que vai formar a nossa roda. Nossa roda, ela é uma, digamos que ela faz ele é formado assim, ó. Imagina que você tem uma pessoa aqui, por exemplo, a Maria, ó. Isso daqui é a Maria, tá? Tá aqui é a Maria. Aí aqui em cima, que no caso são 3 pessoas, vai formar meio que um triângulo, tá? Aqui nós temos o Juca e aqui na outra a gente tem o Bob. Aí a nossa garrafa térmica, nossa garrafinha térmica, ela tem a capacidade de 3.5 litros, né? Ela tem a capacidade de 3.5. Então eu vou pegar a garrafa e encher a cuia da Maria. Qual a quantidade que ela pode ter? 0.3. Aí eu venho com a garrafa térmica e encho o copo aqui da Maria, tá? Eu vou representar aqui os copos. E a gente vai dar uma análise aqui, meio que uma análise de mesa, né? Uma avaliação meio que de mesa. Aí, o que é essa avaliação de mesa? A gente pega a coisa e vai colocando os valores das variáveis aqui, tá? Aí eu vou colocar aqui a garrafa, tá? Vou representar aqui a garrafa. E aqui a gente vai informar qual o índice que eu estou naquele momento que eu estou começando a fazer a distribuição. No caso da Maria, o índice é 0, do Juca é 1 e do Bob é 2, tá? Por quê? Porque a gente conta na computação, a gente conta de 0, 1, 2. Tá? A gente começa do 0. Então aqui na garrafa, nesse primeiro momento, é 3.5, né? Então aqui 3.5. O índice ele ainda é 0, tá?
Ele inicializa com 0, que é o copo da Maria. Então, 3.5, eu vou encher aqui o copo da Maria com 0.3. Aí eu venho aqui e vou encher o copo dela. Vou derramar aqui o líquido aqui, certo? Derramei o líquido no da Maria. A cuia dela, ela consegue armazenar 0.3, certo? Então a gente reduz do 3.5 aqui. 0.3 eu vou ficar com 3.2, certo? Aqui é o índice 0, estou no da Maria. Agora eu vou passar para o Juca. Vou encher aqui o copo do Juca, né? Aí o copo do Juca eu estou no índice 1. Vou enchê-lo, então vou reduzir da minha garrafa térmica. A minha garrafa térmica ela está com 3.2, ela está nesse passo aqui. Vou fazer a redução de 0.3, que é a capacidade da cuia do Juca. Então nesse caso, essa quantidade ela vai ficar 2.9. E aqui o índice passa a ser 2, né? 2 por quê? Porque eu vou passar agora para o Bob. Então eu vou encher aqui o do Bob, né? Vou reduzir daqui. Vou reduzir, vai ficar 2.6. E aqui eu vou para o coisa. Quando eu chegar aqui no final do Bob, o que que acontece? Eu volto para Maria. Olha, eu vou voltar para Maria. Então o meu índice, ele era para ser agora o 3, né? O 3, ó. Ele era para ser o 3. Só que agora ele é o 0. Só que eu vou colocar esse 3 aqui, tá? E vou acrescentar aqui em azul o índice 0, que é o da Maria. Porque aqui eu estou incrementando, eu estou somando. Mais 1, mais 2, mais 1, mais 1, tá? Peço desculpas se vocês estiverem escutando tanto barulho, porque meu microfone não é tão bom. E desculpa também pelo cachorro do vizinho que está latindo, tá? Só uma observação aí. Então aqui eu vou colocar 0 porque a gente tem que voltar para Maria. Mas só que essa contagem aqui ela permanece, ela vai continuando, certo? Então aqui 2.6, né? Aí eu vou continuando esse processo. Aí vamos continuar aqui, vamos fazer passo a passo, mesmo bruto, né? Força bruta, para a gente ver o que acontece, como a gente pode criar um algoritmo para resolver esse problema. Então aqui 2.6 eu vou tirar vou sempre tirando 0.3, tá? Aqui vai ficar 0.2, vou ficar 2. Não, 2 não, é 1, 1.7, 1.4. Ó, tô só tirando aqui, porque aqui a gente só vai incrementando, como você pode ver, tá? E aqui eu vou só reduzindo. 1.1, 0.8, 0.5, 0.2. E aqui eu tenho condição de tirar mais líquido dessa garrafa, né, do que 0.2? Não. Então aqui eu termino no 0.0, tá? Por quê? Porque o 0.2 é a quantidade que eu dei para a última pessoa. Eu vou reduzindo até a minha garrafa térmica esvaziar. E vamos identificar o que vai acontecendo aqui com o índice. O índice vai ser 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12, tá? E aqui, por exemplo, a gente voltou para Maria, depois a gente vai para o Juca, depois para o Bob. Volta para Maria, para o Juca e depois para o Bob. Ó, por que eu estou fazendo isso, né? Por causa que a gente está aqui nesse círculo aqui, ó. É por isso que eu estou fazendo em azul, que a gente está retornando a esses índices aqui, tá? Aí, Maria, Juca, Bob. Aí aqui Maria, voltou para o 0. Mas percebam que o valor aqui é zerado, tá? Ele está 0. Não é o... Perceba que esse é o meu ponto de parada, tá? Beleza. Então, eu fazendo assim, quer dizer que nesse caso, quando a garrafa é esvaziada, estava na Maria. A minha resposta é a Maria? Não, a minha resposta é o valor que você tem anterior a esse 0 aqui, que no caso é o Bob. Por isso que lá na resposta, eu vou colocar aqui em cor laranja, a minha resposta é o Bob com 0.2. Por quê? Porque é o anterior, aí o índice dele é o 2, que é do Bob, e a quantidade que estava na garrafa, que foi depositada na cuia, é 0.2. Por isso que a minha resposta é esse daqui, ó, tá?
Isso daqui já é uma prévia do que a gente vai verificar. Mas só que o que que aconteceu aqui, né? Poxa, você foi esvaziando a garrafa, beleza. Vai esvaziar a garrafa e tirando 0,3, né? Ó, eu vou reduzir aqui, ó. Eu vou 0,3, que é a capacidade. Eu vou sempre diminuindo 0,3, né? E vou fazendo isso sucessivamente até lá no final. E aqui eu vou incrementando mais um, tá? Eu incremento aqui mais um, aí mais um, e assim sucessivamente até lá o final. Mas como é que eu obtenho esse 0, 1, 2 aqui novamente? Isso daqui, pessoal, a gente obtém utilizando o operador de resto. Por quê? Ó? Se você perceber, 0, operador de resto 3, ele vai te dar o resto 0, como está aqui. Tá? Isso daqui é a quantidade de pessoas que você tá bom? Se você quiser fazer de forma cíclica, assim, ó, sempre voltando aos mesmos índices, você pega o valor do índice que você está ali naquele momento somando, né? No caso aqui o 0, pega ele, utiliza o operador de módulo, a quantidade de elementos que você tem no seu conjunto ali, no seu círculo, e divide e pega o resto. Então aqui a gente vai ter 0. O 1, módulo 3, ele dá quanto? Ele dá 1, né? O 2, módulo 3, dá 2. E o 3, ó, o resto da divisão de 3 por 3 dá quanto? Dá 0. E assim sucessivamente você pode fazer para os demais, que aqui eu vou pegando só o resto. Então eu já tenho uma forma de pegar um índice correto, entendeu? Já tenho uma fórmula de pegar um índice correto do coisa. Aí você vai no final, a única coisa que você vai checar é quanto tinha na garrafa anteriormente e o índice que você está naquele momento, só que você vai pegar esse índice, que no caso é 11, módulo 3, que é a quantidade de pessoas, e isso daqui vai te dar o resto 2. E o resto 2 é um índice que você tem lá da sua lista de nomes. E a sua lista de nomes, como a gente viu lá no início, ela tem no máximo de 10 pessoas. Tá? É uma lista que tem no máximo 10 pessoas. Então a gente vai criar uma lista de nomes lá, onde a gente vai ter aqui os índices, né? A lista de nomes que eu falo é isso daqui, ó. Lista de nomes. Aí eu tenho o 0, que é a Maria. Aqui é índice e o nome, tá? O 1, que é o Juca. E o 2, que é o Bob, tá? Aí eu tenho uma lista aqui, que eu tenho um índice aqui, ó, nessa primeira coluna, e o nome na segunda coluna, tá? Aí eu associo o índice com o nome aqui para mim poder escrever a resposta. Só que você não vai fazer dessa maneira aqui, ó. Você ficar reduzindo dessa forma é uma maneira de você resolver esse problema, tá? Como vocês vão poder ver. Eu vou fazer primeiro nesse mesmo estilo aqui, tá? Como as entradas são pequenas, não vai ter um custo computacional muito alto, tá bom? Então não preciso de performance nesse caso aqui para resolver o problema, tá? Caso você deseje performance, aí o que você teria que fazer? Você teria que fazer uma conta onde você, utilizando essa informação de uma casa decimal, você teria a capacidade de fazer com que esses números fossem inteiros e você faria uma divisão, tá? Vou explicar, vou fazer um código da forma que está neste momento aqui e verificar se passa. Se não passar, nós vamos trabalhar num código mais eficiente, que não foi o caso que eu utilizei aqui, ó. Como vocês podem ver, esse problema já foi resolvido por mim. E agora eu vou aqui para codificar. Deixa eu voltar aqui para minha área de trabalho. MKD Problem 3357, tá? Vou entrar aqui dentro do diretório, vou criar um arquivo chamado main.c, né? Que é e vou abrir aqui o VS Code, tá? Estou utilizando o Linux, tá? O Ubuntu para fazer resolução. Se estiver utilizando o Windows ou qualquer outro sistema, você também vai ter as suas particularidades, tá? Na questão aqui de programação para C. Então vamos lá. Eu vou aqui esperar, né, o VS Code abrir. E toda essa parte teórica, toda essa parte teórica eu vou utilizar aqui,
bom? Vou aqui abrir. Ele está inicializando, o computador é um pouco lento, tá? Meu. Então aqui a primeira coisa que eu vou utilizar é utilizar a biblioteca stdio, que eu vou utilizar para poder utilizar o scanf e o printf, que são as funções nos quais eu preciso pegar os dados de entrada e mostrar esses dados, tá? Então aqui a gente tem uma função main, né? E aqui nós temos um retorno. Aqui nós temos uma seção que eu gosto sempre de dividir meu código, principalmente para explicação, entre dados, leitura, processamento e a saída, tá? Na questão dos dados, a gente vai colocar aqueles dados lá que a gente tem. Que o primeiro dado é o número de pessoas da roda, tá? Primeiro dado, número de pessoas. Quais são os outros dois dados? A capacidade da garrafa térmica e a capacidade da cuia. E eles são de uma casa decimal depois da vírgula. Então, se eles são apenas de uma casa decimal, eu posso utilizar um tipo de baixa precisão, digamos assim, que é o tipo float. Então, eu vou colocar capacidade da garrafa, tá? E aqui eu gosto de colocar uma vírgula e gosto de colocar dessa maneira aqui, tá? Capacidade, mas você pode colocar um na frente do outro, não tem problema nenhum não. Ou então colocar float, tá? E aqui eu vou colocar a capacidade da cuia, tá? Que eu vou inicializar aqui com 0. Aí, eu tendo esses dados, outra coisa que eu vou ter que ter é o seguinte, é uma lista de nomes. Só que em C eu não tenho em C bruto mesmo, diferente do C++, eu não tenho uma estrutura que guarde esses dados de forma dinâmica, tá? E como a quantidade máxima de pessoas é 10, eu posso definir uma lista de 10 espaços, mesmo que eu não vá utilizar esses 10 espaços, tá bom? Então a gente volta para cá e eu vou utilizar uma coisa aqui, são diretivos de pré-compilação, definições. Então eu vou aqui colocar definições. Então nessas definições eu vou definir o meu máximo de pessoas, tá? Como você viu lá na parte teórica, era número 10. Já que eu coloquei uma seção acima ali, eu vou colocar aqui programa principal, só para a gente poder ter um norte aqui da onde é que eu estou, né, no código. E agora, tendo esse número máximo de pessoas, eu vou ter a lista de nomes. E a lista de nomes, ela nada mais é do que, ela vai ter quantas, né? Ela vai ter duas colunas, só que a primeira, ela é uma matriz, né? Por que ela é uma matriz, né? Deixa eu explicar isso daqui. Por que ela é uma matriz? Porque o nome em C, ele guarda em cada uma das posições o nome aqui, a letrinha, cada uma letra, tá? M, A, R, I, A, tá? Aí ele guarda dessa maneira aqui, ó. Perceba que eu vou ter um número de linhas e aqui eu vou ter um número de colunas, que é o tamanho do nome de cada pessoa, tá? Então nesse caso, o que eu tenho aqui? Eu tenho um máximo de pessoas, que é a quantidade de linhas, né? A lista de nomes. Vou colocar aqui uma lista de nomes, tá? E o outro dado aqui que eu tenho é qual o tamanho de cada nome desse, né? Porque aqui no caso é uma matriz. Então a gente também tem que definir lá em cima o máximo do nome, tá? Máximo de char nome. Aí vocês lembram que era 12, né? 12 letras cada nome, no máximo 12 letras, sem espaços em brancos no nome. Nesse caso, como são 12, na questão do C, para evitar problemas, você sempre acrescenta mais um caractere, que é o caractere de /0, tá? É sempre, informou que é 12, você coloca 13. Se for 40, coloca 41, 50, 51, tá? Sempre mais um. Então, nesse caso, é 13, tá? Então, aqui, ó, eu vou colocar no lugar aqui, max char nome, tá bom? Então, eu tenho aqui, ó, o número de pessoas, a capacidade da garrafa, a capacidade da cuia
e a lista ali já prontinha para mim só colocar os dados. E agora, o que eu irei fazer? Eu vou fazer a leitura dos dados de entrada. Nessa primeira, um scanf aqui, onde a gente vai ler um inteiro, que é o número de pessoas, depois a gente vai ler um float, que é a capacidade da garrafa, e depois um float, que é a capacidade da nossa cuia. Então aqui eu coloco capacidade da garrafa, na verdade não, né? Na verdade é número de pessoas. Lembrando aqui que em C eu tenho que colocar o e-comercial. Depois eu tenho a capacidade da garrafa. Depois eu tenho a capacidade da cuia, tá? Pronto, fiz aquela leitura daquela primeira linha. Agora eu vou fazer a leitura dos nomes. Para fazer a leitura dos nomes, eu tenho que saber quantas pessoas são e pegando cada um dos nomes. Para isso eu vou precisar de um for, tá? Por que um for? Porque eu sei exatamente a quantidade de pessoas. Então aqui, ó, eu coloco aqui um índice da pessoa, que eu tô colocando aqui, ó, nomeando, para que até a mesma leitura do código possa auxiliar você no entendimento da resolução, tá? Então eu vou colocar aqui o índice da pessoa, eu vou colocar 0, o índice da pessoa vai até o número de pessoas, né, ou quantidade de pessoas, e aqui o índice da pessoa vai sendo incrementado e ao passar disso eu vou só lendo o nome, né? Porcentagem S, vou colocar aqui lista de nomes e vou colocar aqui o índice da pessoa, tá? Aí nessa forma eu já consigo ler o nome de cada uma das pessoas. Então essa fase de leitura ela já foi encerrada. É desse jeito que você vai fazer a leitura. Agora a gente tem uma seção que é o processamento, né? Eu tenho a entrada, agora eu vou processá-la para verificar. A forma que a gente fez, a gente pegou a garrafa térmica e foi subtraindo e somando o índice da pessoa, né? Então, o que ocorreu lá? O índice da pessoa vai ser 0, que ele é retornado para o 0, tá? Porque ele aqui é incrementado e depois aqui eu retorno ele para 0. Então, o que eu vou fazer? Ó? Enquanto a capacidade da garrafa menos a capacidade da cuia for maior do que 0, né? Que você percebe que eu vou fazendo aqui, ó. Você percebe que eu vou fazendo até ele chegar em 0 aqui, ó. É a capacidade menos a cuia tem que ser maior do que 0, né? Enquanto isso estiver ocorrendo, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar, lembrando aqui, como eu estou fazendo uma coisa, eu vou ter que tirar parênteses aqui, tá? Ó. Então, enquanto a capacidade da garrafa menos a capacidade da cuia for maior do que 0, enquanto isso estiver ocorrendo, eu vou pegar a capacidade da garrafa e vou subtrair a capacidade da cuia, tá? Estou utilizando aqui essa notação aqui, né? Que o que está dizendo? Eu pego esse dado que está no lado esquerdo e subtraio o que tiver do lado direito, tá? Dele. Para não confundir você, eu posso colocar assim, ó, capacidade, é porque eu estava com preguiça de escrever ali. Então a capacidade da garrafa menos a capacidade da cuia, né? Que é esse valor que eu estou fazendo aqui, ó. Estou subtraindo nesse valor aqui, ó. Então, enquanto isso estiver ocorrendo, você vai diminuindo a capacidade da garrafa, isto é, você vai passando. E uma outra coisa que você vai fazer é o índice da pessoa, ele vai sendo incrementado em uma unidade, tá? Vou colocar aqui, ó, o índice da pessoa, mais uma aqui, ó, tá? Eu vou somando mais um, que é o quê? Que é justamente essa etapa que eu estou fazendo aqui, ó. Estou somando mais um em cada momento. Aí eu vou utilizar o operador de módulo só um pouquinho mais na frente. Então aqui eu já consegui fazer isso. Aí quando ele chegar nessa linha aqui, ó, nessa daqui, eu já vou ter os dados suficientes para dar a resposta. E para isso a gente vai ter uma nova seção, que ela vai ser uma seção chamada de saída, tá? Essa seção de saída, eu vou pegar o índice da pessoa, né? E vou dizer que é o índice da pessoa que eu estou naquele momento
o resto da divisão pelo número de pessoas, né? Que é esse cálculo aqui que eu estou fazendo. Que é esse cálculo aqui que eu estou fazendo. O índice da pessoa que eu vou somando, né? Aí o módulo 3 para eu poder obter realmente um índice nessa forma cíclica aqui, tá? Então, nessa forma eu consigo obter o índice da pessoa no qual eu estou fazendo. E agora, a gente vai colocar um printf e vamos colocar aqui porcentagem S e o porcentagem 1.f, porque ele só quer uma casa decimal como uma resposta, tá? No máximo uma casa decimal. E aqui, a lista de nomes, eu vou pegar exatamente no índice da pessoa, né, que eu calculei, e a capacidade da garrafa naquele momento, né, que é a quantidade de líquido que ainda resta dentro da garrafa. Porque aqui você percebe que eu não esvaziei a garrafa por completo, tá? Enquanto isso estiver acontecendo, a gente vai fazendo esse trabalho aqui. Então, a capacidade da garrafa. Então, esse é o código de uma maneira bem simples, tá? Nós vamos testar se passa. Se não passar, devido ao tempo, a gente vai trabalhar em outro código mais eficiente, tá? Mas espero que até o momento, até chegar a esse ponto, você tenha compreendido tudo que a gente fez nesse momento aqui. Então, nesse caso, eu vou agora só compilar. Ctrl J aqui, no caso do VS Code, abre o terminal. Vou utilizar o compilador GCC e vou compilar aqui o .main.c e ele gera esse executávelzinho aqui a.out, tá? Colocar aqui o a.out, vou colocar 3.5, 0.3, Maria, Juca e Bob. E ali você pode ver como resposta Bob 0.2. Provavelmente está correto, tá? Vou pegar o meu código, Ctrl A, Ctrl C para copiar, Ctrl A para selecionar tudo e Ctrl C para copiar e venho para cá, ó, e vou colocar um Ctrl V, né? Epa, eu acho que eu apertei Ctrl, epa, deu um, não entendi. Eu tenho apertado alguma coisa errada aqui, tá? Se você tiver dúvida, pode colocar nos comentários do vídeo, eu ficarei imensamente grato assim para poder aperfeiçoar, né? Agora é só esperar o nosso cara aqui abrir. Pronto. Então aqui o meu mouse está extremamente ruim. Se quiser me dar um de presente de Natal aí, eu tô aceitando. Coloca aqui para enviar. Vamos verificar se vai passar, né? Vou estar sendo avaliado aqui. Vamos ver se nós conseguimos os confetes e o accept, né? Foi aceito, então ele aceita esse código mais simples, tá? Como resposta, tá bom? Como você pode ver, ele aceita esse código mais simples. Se fosse um código mais, se você quisesse um código mais eficiente, aí você manda um comentário aí que a gente pode fazer, tá? Então eu espero ter esclarecido e quem sabe até uma próxima, pessoal. Até mais. Espero que todos estejam bem, viu?